Glória a Deus, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma feliz Páscoa para todos, glória a Deus. Mais um domingo que nós comemoramos a passagem, né? Páscoa é passagem, fala glória a Deus. Vamos passar hoje de uma situação para outra bem melhor em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, queridos, abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, amém? Vamos falar em voz alta, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fala glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos mais uma vez a Ti, declarando o Teu senhorio, a Tua graça, a Tua justiça sobre este lugar. Senhor, essa presença doce, santa, pura que está neste lugar, que continue sobre cada coração, que o Teu Espírito ministre cada vida aqui, Senhor, cada família, e que o Senhor possa alcançar cada um, Senhor, que está nos assistindo através da TV. Paizinho, nós nos colocamos nas Tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus, e que Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, e a Ti, Senhor, toda a honra, glória, majestade e louvor. Receba nossas vidas agora. Eu me apresento a Ti, Senhor, e Te clamo: sem o Senhor eu nada sou. Se o Senhor não falar, Senhor, de mim mesmo, nada vai sair. Então fale através da minha vida, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, dê um aplauso ao Senhor. Pode aplaudir aquele que é digno. Aplaudir de verdade, igreja. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, domingo de Páscoa, todo mundo comemora, como a pastora Ângela disse, né? Na verdade, nós precisamos todo ano lembrar que Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é presentes, mas que Páscoa representa a passagem de uma situação para outra, e que a Páscoa começou lá atrás, na época de Moisés, lá em Êxodo. Eu não vou trabalhar esse tema, amém? Mas em Êxodo 13, no versículo, abre só um pouquinho para mim, eu não coloquei, mas coloca aí só para o pessoal ler. Êxodo 13. Pode ser a partir do 4, versículo 4. Amém? Diz assim: hoje, mês de Abibe, estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedado, não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança num determinado tempo, de ano em ano. Fala glória a Deus. Aqui foi quando o Senhor tirou, né, o povo dele do Egito. E ele então deu essa palavra para Moisés, e Moisés passou para a congregação, e eles fizeram. Então foi a Páscoa, a passagem de prisioneiros, de escravos para livres, para libertos, amém?
Aí depois eles caminharam por algum tempinho para aprender a ser livre, porque eles ainda não estavam preparados, mas enfim chegaram e possuíram. Para nós hoje, o que é a Páscoa? É o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele se deu por nós, Ele se entregou por nós, e Ele foi até aquela cruz para que nós então tivéssemos uma liberdade que antes não havia, amém? Então a partir do momento da cruz nós entendemos quem é Jesus e passamos a ser livres e libertos. Então eu quero falar com você hoje sobre Jesus, sobre cruz, sobre o que representa, né? O que é a cruz de Jesus para nós, como o Senhor entende o que nós precisamos aprender com relação a isso. Gálatas 2:20 diz: não mais eu vivo, mas a vida que eu vivo agora nesta carne, eu vivo ela na fé do meu Jesus, do Filho de Deus, daquele que se entregou por mim. Quando eu digo não mais eu vivo, eu estou representando o quê? A Romilda morreu e nasce uma nova pessoa que agora tem uma direção totalmente espiritual. A minha carne agora tem que ser subjugada ao meu espírito, para que eu possa então compreender os desígnios de Deus. Falar, bico, fácil, a coisa mais simples do mundo. Não é verdade. Nós temos uma dificuldade tremenda de nos submeter à vontade de Deus. Eu quero que você abra também comigo, por gentileza, Lucas 24. Lucas 24. Versículo 5. Lucas 24. O que representa a Páscoa para nós? Lucas 24, no versículo 5, nós encontramos aqui, né, a ressurreição do nosso Senhor. Encontramos algumas mulheres que foram até o túmulo, então está dizendo assim: e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém? Por que nós procuramos Jesus? Elas estavam procurando Jesus no túmulo, mas o Senhor Jesus não estava lá, Ele estava já livre, ressurreto, maravilhoso. Isso é Páscoa. Fala glória a Deus. Fala, o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar que a cruz não é um símbolo, a cruz não é um lugar de proteção, a cruz não é uma ideologia, a cruz ela tem significados bem mais profundos do que isso. O Senhor te trouxe aqui hoje porque nós vamos ter daqui a pouco uma apresentação das nossas crianças, a coisa mais linda do mundo, e vamos estar vendo aqui uma encenação daquilo tudo que o nosso Senhor fez por cada um de nós. A cruz para mim e para você, ela diz assim, lá em Mateus 16, versículo 24, 25, amém? Mateus 16, 24, 25, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. A encontrará, a achará, dependendo da tradução. Quando eu me entrego para o Senhor, quando eu entendo o que a cruz representa, quando eu entendo o que Jesus fez, eu abro mão da minha própria vida, deixo ela de lado, e então eu encontro uma nova vida. Queridos, é maravilhoso quando nós entendemos isso, e é tremendo quando nós compreendemos isso. Eu estou pregando hoje no lugar do nosso querido bispo, né, porque ele está sem voz, e está espirrando muito. Falei, não vai levar vírus para as crianças lá, pelo amor de Deus. Nós estamos pagando para as crianças sararem. Mas, então eu peguei muitos textos hoje para você ficar treinado aí, só que eu não tenho o mesmo jogo de cintura que ele, e eu não sei pregar com um monte de textos. Então vamos lá, vamos me ajudando aí, amém? Então a cruz de Jesus tem 7 significados. O primeiro deles que eu coloquei é a reconciliação. O que significa reconciliação? Efésios 2,16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz traz a reconciliação entre nós e Deus, amém? E a cruz traz a reconciliação entre eu e você.
Porque quando eu entendo a cruz, quando eu aceito Jesus, quando eu caminho com Jesus, eu deixo de ser inimiga. Mesmo que alguém me faça mal, mesmo que alguém me odeie, mesmo que alguém me prejudique, eu, através da cruz, mantenho a reconciliação com todos. Fala, meu Deus. O que significa cruz e reconciliação? Significa que não importa o que façam, não importa o que aconteça, você em Jesus, através da cruz, você perdoa e você continua mantendo paz com todos. Não é uma missão fácil, mas é o que nós aprendemos através do exemplo do nosso Senhor. E é o que você profetizou em Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Jesus vive em mim. Então, a primeira coisa que a cruz representa para mim e para você é reconciliação. Quando eu não entendo isso, porque a palavra do Senhor lá em Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem o quê? Com Deus, divisão entre eu e Deus. Quando eu não aceito Jesus, quando eu não entendo quem é Jesus, eu estou ainda no pecado. Eu estou ainda na velha criatura. Aí eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho ligação com Deus. Automaticamente eu não tenho comunhão com o ser humano, eu continuo agindo da mesma maneira, a minha vida é uma vida de encrenca, e eu posso até ser uma boa pessoa, mas no íntimo eu sempre vou ter um defeitinho. Mas quando eu entendo a cruz e aceito Jesus e passo a caminhar através dessa verdade, começa então a ter uma ligação entre eu e o Pai, eu e o Filho e eu e o Espírito Santo. Fala glória a Deus por isso. Então o que você precisa nessa noite, nessa Páscoa, é passar da condição de velha criatura para nova criatura. É entender que a cruz de Jesus faz uma separação, faz uma divisão, faz uma mudança. Quando eu entendo a cruz, eu mudo os meus conceitos. Fala amém. Então a primeira coisa que a cruz representa para nós, significa para nós, é reconciliação. Quando levamos a nossa cruz, matamos a nossa carne, a nossa vontade, passamos a amar os nossos inimigos. A cruz significa reconciliação com Deus e com o homem. Fala amém. Fala, Senhor, eu quero entender esta verdade. E eu quero, Pai, principalmente a partir de hoje, ter reconciliação com todos, até com as pessoas que me odeiam. Eu não serei dividido, eu vou me reconciliar. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, a cruz representa glória. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Falou glória. Glória significa passar pela situação, passar pela afronta, passar por tudo aquilo que, nós não temos nem noção, mas entender que existe algo preparado para mim. Existe uma glória preparada para mim. Quando Jesus se colocou para passar por todo esse sofrimento e por toda essa humilhação, ele tinha consciência da glória que ele iria receber do Pai. Amém? Ele sabia que havia uma glória. Ele sabia que existia algo a ser conquistado. Ele entendia que ele, pagando esse preço de pecado, de dor, de humilhação, ele estaria conquistando, ganhando, todos nós. E que diante do Pai isso era uma grande bênção. Então quando você estiver passando pela tua luta, pela tua dificuldade, e você entender que a cruz de Jesus já pagou o preço por você, e que existe uma recompensa lá adiante, a dor, a luta fica pequena. Amém? Quando eu tenho consciência do que é a cruz. Ontem, não sei quantos assistiram na madrugada, a Batista Lagoinha estava passando o congresso deles. E teve uma apresentação, uma peça de uma moça fazendo uma cruz, fazendo uma poesia na cruz. Quem assistiu? Alguns. E ela tem um momento que ela fala na cruz da dor, e ela representa a dor, as setas, as situações. E maravilhosa, a apresentação dela, não tem como você não assistir e não entrar naquele, no que ela estava apresentando ali. E a partir dessa visão dessa madrugada, o Espírito Santo falou grandemente no meu espírito: fale sobre a cruz. O que nós estamos entendendo da cruz?
que a cruz existe, queridos. E ela fecha no final da madrugada, com o sangue de Jesus se fechando, né, tampando a imagem dela e ficando apenas a cruz e o sangue. Por quê? Jesus não está lá. Fala para o seu vizinho, Jesus não está na cruz. Mas a cruz existiu. A dor existiu, o preço existiu, a condição existiu. Então o que o Senhor quer que você desperte nessa noite é que a glória, ela é maior do que qualquer sofrimento. Que tudo que você passar aqui neste dia a dia, na sua vida, na sua história, se você olhar para a glória de Deus, vai ficar fácil de você sobreviver. Amém? Acredita nisso? Confie nessa verdade. Jesus foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta porque sabia que receberia a glória de Deus. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Passar pelas lutas, mas saber que a glória do Senhor vai nos completar. Amém? Vamos ler Hebreus 12, 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consolador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Fala, glória a Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Fala, meu Deus, me renova. Se você está aqui hoje, cansado, preocupado, esgotado, achando que não vai dar conta, pensando que, meu Deus do céu, mês de abril, estou na metade e não consegui ver ainda o que eu preciso. Senhor, a enfermidade está me abatendo, as dívidas, o meu relacionamento não está da maneira que eu gostaria. O que o Senhor está dizendo para você aqui? Não se canse, não desmaie, não desista, não abra mão de crer, porque o nosso Senhor, através da cruz, pagou altíssimo preço, para que a glória de Deus se manifeste sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que é projeto. A glória de Deus vai se manifestar, porque o Senhor tem promessa para nós ainda neste ano. O Senhor tem para nós conquistas e realizações. Olhe para a cruz e pense, se o meu Jesus deu conta de passar por tudo aquilo e alcançou a glória junto ao Pai, eu também posso através dele. Eu também posso através do nome dele. Amém, igreja? Tome posse dessa verdade no seu coração. Se renove em Deus. Se reavive em Deus. Renova teu ânimo, a tua força, a tua alegria. Amém? É isso que o Senhor quer que nós olhemos. Olhar para a cruz e ver a glória do Senhor. Terceiro passo, terceira coisa que o Senhor ministrou no meu coração, que a cruz representa, significa. Ela significa sabedoria. 1 Coríntios 2, 2. E depois 1 Coríntios 1, 23 e 25. 1 Coríntios 2, 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo assim: eu não quero saber de nada, eu não quero ter conhecimento algum, eu não quero ter sabedoria humana. Somente a cruz de Jesus, o meu Jesus crucificado me basta. O quanto você precisa de ser doutorado, mestrado, capacitado, ter 550 mil faculdades e não sei quantos certificados e nunca entender o que é a cruz. É isso que Paulo está dizendo. Não está dizendo para você ser ignorante não, porque Paulo era um cara super sábio, super estudado. Mas o que ele está dizendo? Eu abro mão da sabedoria humana para ter a sabedoria que vem do alto, que foi ministrada através da cruz do meu Jesus. Aí 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 1, versículo 23 a 25. Diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Falou, meu Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fala, glória a Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Fala, meu Deus. A cruz representa sabedoria. O que é a sabedoria através da cruz? Jesus obedeceu.
Eu diria para você que sabedoria e obediência andam juntas. Quando eu sou sábio, eu obedeço. Obedecer a Deus traz sobre mim a sabedoria. E ter sabedoria vai me levar a obedecer a Deus. Uma coisa está ligada à outra. Se eu entender o que é a sabedoria que vem de Deus, através da cruz de Jesus, o meu Jesus lindo, ele poderia virar para o Pai e falar: Pai, estou fora. Andei aqui um pouquinho na terra, 30 anos aqui, paizão, já deu para entender que não vale a pena. O ser humano é um troço estranho, é um negócio que não compensa. Pai, estou fora. Ele teria simplesmente não obedecido ao desígnio e teria não feito o que ele fez. Mas ele até o último instante, quando ele está lá com o seu suor transformado em gotas de sangue, ele ainda assim, ele fala: Senhor, né, Pai, se o Senhor quiser passar esse cálice, não seria de todo mal, que o negócio está pegando. Mas, cumpra o seu propósito em mim. Queridos, é isso que é sabedoria. A sabedoria humana vem diferente da sabedoria de Deus. Quantas vezes você vai precisar entender o que o Senhor tem para você, indiferente do teu conhecimento humano? Quantas vezes você vai precisar entender o que o Senhor espera de você, indiferente do curso que você fez? Indiferente da matéria que você é melhor? A sabedoria que vem do alto é diferente. Então eu quero que você receba, através da cruz de Jesus, uma sabedoria superior, que é loucura para os homens, que é desentendimento para os homens. Jamais algum homem normal vai entender o que você compreende. Mas através do Espírito de Deus, você é uma bênção. Fala glória a Deus. Então tome posse da sabedoria que vem através da cruz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Cruz é sabedoria de Deus. Glória a Deus. Quarto ponto. A cruz, não tem como falar de cruz sem atrelar uma pregação, né? Não existe. Se você estiver falando com qualquer pessoa a respeito da cruz de Jesus, você imediatamente vai estar pregando, porque uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra. 1 Coríntios 1, 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós acabamos de ler esse versículo agora na sabedoria. E na pregação, o que ele está dizendo? Nós vamos continuar. Aquilo que ninguém entende, aquilo que para todo mundo é loucura, para mim continua sendo a verdade. E para você? Até que ponto você está disposto a falar da cruz de Jesus, né? Fazendo uma ministração a respeito disso na sua casa, no meio da sua família, no horário de almoço, numa oração do almoço, onde ninguém quer ouvir falar de cruz. E aí você entra com a cruz e começa a falar. Até que ponto você está disposto? Paulo está dizendo aqui: nós vamos continuar pregando a cruz de Jesus. E nós também precisamos continuar pregando. Amém? Quando veio a notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou, amém? A mensagem abalou todo mundo. Este é o nosso principal conteúdo. Qual é a nossa pregação? A nossa pregação é que o nosso Senhor, Ele veio a este mundo, se fez homem, trabalhou, sentiu dores, cresceu, se formou e foi lá e pagou o preço por mim e por você. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então ele não está mais. E aí depois ele subiu. E ele está lá à direita do Deus Pai. E de lá ele intercede por mim e por você. De lá ele clama por mim e por você. E ainda de quebra, ele quando subiu, enviou o Espírito Santo para que ele nos ministre aqui na terra. Para que ele nos conduza, nos dirija, nos ampare. Olha que coisa linda. Em nenhum momento ele nos deixou só. Quando ele esteve aqui, ele esteve. Quando ele subiu, ele falou: estou mandando o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. E quando o Consolador for tirado, nós seremos levados juntos como igreja. Fala glória a Deus. Então em nenhum momento você está só. Portanto, cruz representa a pregação do Evangelho. Cruz representa boas novas. Cruz representa eu creio e eu mudo a minha vida, a minha história a partir da cruz de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. O quinto ponto representa poder de Deus. Também está em 1 Coríntios 1, versículo 18, só voltar um pouquinho. Diz assim: porque a palavra
da cruz é loucura para os que perecem, né? Ou para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Fala, glória a Deus. A palavra de Deus na cruz. A cruz representa poder de Deus. Por quê? Quando eu faço veredas, por exemplo, o que você faz com uma situação que você não está digerindo? Você leva para onde? Então, quando eu levo alguma coisa para a cruz, quando eu entendo que a cruz tem poder, quando eu despejo na cruz aquilo que está me fazendo mal, imediatamente acontece o que comigo? Eu passo a ter vida, eu passo a ter poder de Deus, eu passo a ter autoridade. Enquanto eu estou preso, eu não tenho autoridade. Mas uma vez que eu compreendo e eu falo, eu entrego, eu deixo na cruz essa mágoa, esse peso, essa falta de perdão, essa situação, eu imediatamente fico cheio do poder de Deus. Fala, a cruz representa o poder de Deus. E quando eu entendo isso, eu mudo a minha história. Falou, glória a Deus. Quanto mais fraco eu estou, mais poder de Deus se manifesta em mim. Queridos, eu não vou nem ler lá, mas lá em Coríntios, quando Paulo tem um espinho na carne, todo mundo sabe, ele tinha um espinho na carne, que esbofeteava ele de dia e de noite, e ele ficava muito bravo com isso, e aí ele diz assim, por 3 vezes eu clamei ao Senhor, Senhor, dá para arrancar essa porcaria de perto de mim. As pessoas não entendem o que é esse espinho na carne. Uns teólogos dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era alguém, outros falam que era não sei o quê, e cada um dá uma explicação, mas na verdade não existe nenhuma explicação coerente. O que diz Paulo diz, existe um espinho na minha carne, que eu estou caminhando e ele vem e me bate no meio da cara, né? Então pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, pode ser uma dor. E aí Deus responde para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Falou, meu Deus. Já imaginou você com aquela dor insuportável, e você está lá gemendo, e você fala, Deus, por favor, dá para tirar essa dor? E ele virar e falar assim, Romilda, minha graça te basta, filha. Você dá conta dessa dorzinha aí. É isso aí, né? Cruz é isso. Então, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque aí nessa hora, Paulo fez o quê? Tá bom. Por quê? Ele entendeu que se ele não tivesse aquele freiozinho de Deus naquela dor, naquela situação, ele poderia ficar arrogante, prepotente, porque ele tinha uma autoridade, ele tinha um conhecimento, ele já estava fazendo coisas tremendas, mais do que os outros apóstolos. Então ele entendi, Senhor, esse aqui é o freio, né? Para eu lembrar que a glória é tua, que a graça é tua, que o poder é teu, que a autoridade é tua, e que eu não sou nada. Então olha para o vizinho e fala, sabe aquela situaçãozinha que te pega de vez em quando? É um lembretezinho de Deus. Estou te lembrando, viu, filho? Filha, né? Como alguns dizem, filho, filha. Né? Estou te lembrando que tem um papai lá em cima, e menos, se não for o pai, nós não somos nada. É isso que o Senhor está dizendo para nós, amém? Então o poder de Deus sobre as nossas vidas é nós nos lembrarmos o tempo todo que se não for a cruz, se não for Jesus, se não for a misericórdia, se não for a graça, nós estamos pegos aqui embaixo. Então se dobre, se arrependa, se humilhe, se lembre de quem você é e se lembre, o Senhor me escolheu. Valeu, Jesus, obrigada. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não tenho palavra, Senhor, para te agradecer e te louvar em todo o tempo, porque o Senhor me escolheu. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. A cruz revela o poder de Deus. Glória a Deus. Sexto ponto que representa a cruz, a conversão, né? Não existe conversão sem cruz. Gálatas 5:24 diz, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando nós entendemos o que é a cruz de Cristo, deixamos a nossa velha criatura e nascemos para uma nova vida em Cristo. A cruz levou todos os nossos pecados através de Jesus. Por isso, levar a cruz significa se converter a cada dia, negando as vontades da carne, assumindo a obediência à palavra de Deus. Cruz significa conversão. Olha para o vizinho e fala, você está convertido?
Frequentar igreja, declarar que Jesus é Senhor, nem sempre é conversão. Eu me converto quando eu realmente, a minha carne quer fazer alguma coisa, não, carne cala, não, isso não vai agradar o meu Senhor, não, eu não vou entrar nessa, amém? Conversão é ter o domínio sobre a sua carne, e isso nós precisamos fazer diariamente. Todo dia, quando você acordar, eu me converto. Senhor, eu me converto hoje, me perdoa, Senhor, se eu estava na preguiça essa noite, se eu fiquei com preguiça de levantar, se eu pensei em coisas que não deveria, eu me converto. Todo dia, é um exercício. Olha para a cruz, né? Olha para a cruz, fala Jesus, cruz representa a conversão. Eu mato a minha carne e caminho na verdade do meu Senhor. Amém, igreja? Todo dia você precisa se converter um pouquinho. Quando você menos espera, você é pego numa situação. E aí você fala, meu Deus, entrei, falei o que não devia, chutei o balde, pensei o que não devia. Falei, escrevi, né? Porque às vezes a gente está falando agora muito pelo escrito, né? Por causa do Whats, Face e tantas coisas. E de repente você já deu um chute em alguém porque você se sentiu chutado. Quantas vezes não acontece? Aí você fala, meu Deus, achei que estava convertido, mas já desconverti um pouquinho. Volta, se arrepende. Então a conversão é diária. Falei, eu vou me converter diariamente. Em nome de Jesus. Eu vou me lembrar da cruz todos os dias. E lembrar quem eu sou em Cristo. Amém? Glória a Deus. E o sétimo, o mais especial, Colossenses 2,14. A cruz representa perdão. Falou, oh, meu Deus, não dá para pular essa parte? Por que a gente tem que falar de perdão? Vamos fechar. Colossenses 2,14. E havendo riscado a cédula que era contra nós. Não, vamos ver aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o aonde? Então, aonde que Jesus pregou, encravou, determinou que não existe mais cédula de acusação. Então, a cruz representa perdão. Perdão dos meus pecados e perdão para as pessoas. Aí eu vou para o Salmo 23, que eu peço perdão, peço para que Deus me perdoe de acordo com aquilo que eu perdoo. O que o Senhor quer nos ensinar na cruz? Queridos, para pensar que o nosso Senhor Jesus, ele tinha apanhado, ele tinha sido injustiçado, ele tinha sido humilhado, aconteceu tudo que você imaginar com ele naquele trajeto, todo mundo já assistiu e sabe. Com tudo isso, ele faz o quê? O que ele faz? Lucas 23, 34, por gentileza. Lucas 23, 34 diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele e lançaram sortes. Ele está falando o quê? Pai, perdoa esse bando de gente, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Jesus declarou na cruz o perdão, não somente para aqueles soldados que estavam castigando ele, não somente para aqueles sacerdotes que haviam levado ele até aquela situação, não somente para aquele povo que foram insuflados ali na hora para falar Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não, ele não estava perdoando só esse pessoal, ele estava perdoando todos nós até hoje e aqueles que ainda virão. Fala, meu Deus. Para pensar que perdão tremendo foi esse. Então, ele perdoou os que estavam fazendo para ele, os que já haviam feito e os que viriam ainda pela frente. O Senhor já deixou na cruz o perdão. O que eu quero desafiar você nesta noite? É noite de Páscoa, é domingo de Páscoa. De repente você já deu não sei quantos ovinhos, não sei quantos abraços, não sei quantos Feliz Páscoa, não sei quantos bilhetinhos. Mas tem aquela rusguinha no coração e está lá. Né? Quando eu falar da Mariazinha, Mariazinha, mata ela.
Fala do xizinho. O xizinho, dá um chute no xizinho. Por que não morre atropelado? Será que valeu todos os ovos e os Feliz Páscoa e blá, blá, blá? Não. O Senhor espera de mim e de você, que você despeje, que você jogue fora, que você encrave na cruz toda a falta de perdão. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa como agiram, não importa se te espizinharam. Você hoje está tendo a oportunidade de encravar na cruz o perdão e falar: eu perdoo. Este veneno não vai continuar mais dentro de mim. Porque não perdoar, queridos, é tomar veneno esperando que o outro morra. Fala: meu Deus, eu engulo e acho que o outro que vai morrer. Não, quem vai morrer é você. Porque você que não está perdoando. E o outro vai continuar a vida dele porque ele não está nem aí para aquilo que ele te fez. Ele vai continuar fazendo para outro e para outro e para outro. Então não fique com isso dentro de você. Então o 7º significado da cruz para nós é o perdão. Eu quero convidar você para que você realmente nessa noite faça essa higienização. A cruz é a maior prova do perdão. Como pode alguém sendo castigado, humilhado, encontrar forças para perdoar, enquanto ainda estava sendo ofendido? Somente o amor de Deus é que pode, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz. Está em Colossenses 1:20. Por isso, nosso levar a cruz todos os dias deve ser perdoar todos aqueles que nos ofendem. Falar: a cruz de Jesus me traz perdão e eu passo a perdoar a partir de agora. Amém? Queridos, só para fechar nossa conclusão, Lucas 14:27. 14:27 diz, eu quero que você leia em voz alta e nós vamos orar. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Outras traduções dizem: não é digno de mim. Então, se você não pegar a cruz e não carregar, você não é digno, você não é discípulo. Então, a palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação com Deus. Fala amém. Com o ser humano, amém. E deste com o seu próximo. Também mostra que a glória de Deus e não a vergonha do pecado, e nos ensina a sabedoria que é espiritual e não carnal, e nos dá uma mensagem que deve ser a nossa pregação do Evangelho, e nos capacita com o seu poder, acima da nossa fraqueza, fazendo-nos converter dos nossos erros, mudando nossas vidas e declarando o perdão definitivo dos nossos pecados e o nosso perdão para com as pessoas. Fala glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé, por gentileza. Nós teremos uma apresentação maravilhosa daqui a pouco. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor ministrou profundamente meu espírito no sábado, na sexta-feira de madrugada. Queridos, porque nós vivemos tantas situações nos dias de hoje. E você precisa entender que o Senhor, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. E eu estava orando ao Senhor e meditando na palavra, quando eu comecei a ler esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu quero te convidar nesta noite a ter uma conversão, um arrependimento. Eu quero que você feche seus olhos. Se você quiser ficar até sentado ou de joelhos, mas eu quero que você entre na presença de Deus. Imagine a cruz de Jesus. Imagine tudo que Ele passou por mim e por você. E que você comece a falar com Ele agora. Feche os seus olhos. Qual é a conversão que você precisa nesta noite? O que você precisa se arrepender? O que você precisa perdoar? O que você precisa compreender? Jesus, Ele pagou altíssimo preço. Ele foi naquela cruz, queridos, e Ele não deixou nada, nada, nada para trás. Tudo que você imaginar, Ele pagou naquela cruz. E você pode desfrutar de uma vida plena. Você pode desfrutar da grandeza do teu Deus, do poder de Deus na tua história, na tua vida.
O que você precisa hoje? Talvez perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, perdoar o seu filho, a sua filha, o seu pai, perdoar a sua mãe, porque ela não foi aquilo que você imaginava, que você esperava, perdoar a tua sogra, perdoar o teu sogro, perdoar um tio, uma tia. O que você precisa nesta noite? Entender que a cruz de Jesus, ela representa perdão, ela representa arrependimento, ela representa conversão. Se converte nessa noite. Fala: Senhor, eu quero me converter a cada dia. Eu quero olhar para o ser humano, Pai, e sentir a dor do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo, ou até daquela pessoa que eu nem conheço. Eu quero saber, Pai, quando alguém está sofrendo, que eu posso fazer algo. E eu fazer algo, e não ficar omisso, quieto, parado, parada. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Pai, como igreja, como povo santo sobre a terra, entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ministrar nesta noite, que através da cruz, Senhor, nós podemos ter posturas, nós podemos nos reconciliar contigo, Pai. Através da tua cruz nós começamos, Senhor, a vencer o pecado, a morte, e ter vida, vida abundante diante do teu altar. Senhor, que nós possamos nesta hora ter uma postura, Senhor, de entendimento profundo daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigada, Jesus, pela tua morte de cruz. Obrigada, Jesus, por ser nosso Cordeiro Pascal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou, se sacrificou para que eu tenha vida, para que os meus filhos tenham vida, para que os meus queridos tenham vida e vida abundante. Obrigada, Senhor, porque através da tua cruz eu posso ter prosperidade, autoridade, graça, porque eu sei que a tua glória vai se manifestar. Obrigada, Jesus, porque através da tua cruz eu posso ter saúde, saúde e força, de acordo com a tua vontade, que é poderosa e é santa. Obrigada, Senhor Jesus, porque através da tua cruz, Senhor, eu sei que o poder de Deus se manifesta através da minha vida, porque se eu pertenço a ti, e se a cruz de Jesus faz parte da minha história, o poder do meu Deus se manifesta quando eu oro, quando eu profetizo, quando eu declaro a vida, a abundância, a transformação. Ah, Senhor, obrigada pela tua morte de cruz. Obrigada, Senhor, por mais um domingo de Páscoa, onde o Senhor nos diz: ano a ano eu quero que você celebre, ano a ano eu quero que você se lembre de onde eu te tirei, do Egito, do lamaçal, da miséria, da solidão. Ah, todo ano você vai se lembrar que eu sou Deus e que eu te arranquei com mão forte. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, e eu quero mais uma vez colocar nas suas mãos toda a minha história, toda a minha vida, e declarar que só o Senhor é Deus. Obrigada, Senhor, porque através da cruz nós podemos ter sabedoria, através da cruz nós podemos, Senhor, vencer os obstáculos. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Senhor, não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem carregar aquilo que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos ter força, que nós possamos entender que a tua graça nos basta, e que nós possamos, Senhor, caminhar para a vitória que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja linda, por este povo abençoado, pelas famílias resgatadas, pelos jovens sendo alcançados. Eu te louvo pelas crianças saudáveis. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Alcance aqueles que estão assistindo pela TV Brasa. Toque, converta, restaure, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por este domingo de Páscoa, Senhor. Obrigada, Jesus. Oh Deus, nós queremos nos converter a Ti, nos arrepender e entender que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Converte os nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Converte os nossos corações, que possamos, assim como Jesus, Pai, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles, Pai, que nos magoaram, que nos feriram. Senhor, que nós possamos nesta hora perdoar, limpe os nossos corações, limpe o nosso interior, em nome de Jesus, Pai.
Faz isso nessa hora. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Levante a sua mão e fala: Senhor, eu quero declarar, Pai,